Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar a injustiça que os homens sofrem em função de servirem ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E nós sabemos que a maioria das pessoas que tentam praticar o amor, que tentam praticar as coisas boas, são pisadas, maltratadas, esculachadas, chamadas de bobas, praticamente são consideradas pessoas maltratadas no nosso dia a dia. Isso porque as pessoas olham para elas e as consideram pessoas que são propensas a aceitarem a maldade. Vou dar exemplos para que vocês compreendam. Nós estamos geralmente acostumados a conviver com pessoas arrogantes, ignorantes, egocêntricas, e nós vemos isso às vezes por uma simples conversa que nós temos com as pessoas. Quando a pessoa começa a dizer demais, eu isso, eu aquilo, eu faço isso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro, é sinal de egocentrismo. É quando a pessoa decide que ela é melhor do que as outras pessoas. E isso é pecado, porque o segundo mandamento nos convida a exatamente amarmos uns aos outros como nós nos amamos. Se eu me amo, é claro que eu vou amar da mesma forma o meu irmão. Porém, algumas pessoas ignoram que o outro pode ter boas capacidades, mas que somente ele tem essas boas capacidades. Tudo dele é melhor do que o que você tem. Às vezes você decide comprar um certo bem para você e ele desfaz do seu bem dizendo que o dele é melhor. Às vezes você decide arrumar um relacionamento para a sua vida e a pessoa começa a criticar o seu relacionamento, dizendo que a pessoa com quem você está não presta, que é isso, que é aquilo e aquilo outro. Porém, a que ela tem é uma pessoa perfeita. Então, esse tipo de pessoa, quando olha aí, temos que considerar que a maioria de nós, a maioria tem esse hábito de viver o egocentrismo, achar que é o centro do universo. Então, a maioria, quando olha para um cristão praticante, isso é importante ressaltar, um cristão praticante, porque tem muitos por aí também que dizem que são cristãos, mas não são nada. Na verdade, é cristão da boca para fora para poder se socializar com as pessoas, para poder dizer que faz parte da maioria. Porém, é um grande pecador, é às vezes mais pecador do que aquele que se diz ateu, que diz que não acredita em nada. É claro que todos dois estão num contexto que não podem alcançar a salvação devido à crença. É claro que o ateu, por não ter a sua crença dentro do nosso conhecimento, não alcançará a salvação. E aquele, porque ele nega ao Espírito Santo. Então, aquele que nega o Espírito Santo, ele não recebe a salvação. E aquele que diz que é cristão, mas fica fazendo coisas erradas, atitudes diabólicas, atitudes que não provam que estão com Deus, não receberão a salvação da mesma forma, porque só receberão aqueles que respeitam as regras de Deus. Então, entendendo isso, aquele que é cristão, ele agirá de forma a sempre praticar o amor, o respeito, a fidelidade, a comportamentos que mostram que a pessoa sempre buscará viver a paz, sempre tentando não brigar, sempre tentando manter as coisas mais equilibradas possíveis. E a gente sabe que esses cristãos muitas vezes são atacados. E quando são atacados, a atitude deles é de apaziguar, de levar a paz, de evitar brigas. E por isso são considerados bobos, trouxas, pessoas que podem ser pisadas, maltratadas porque não fazem nada. Porém, é uma verdade, a gente sabe disso, porém, essa pessoa tem sentimentos como qualquer outra. E por isso alguns cristãos têm essa grande batalha na vida de ter que enfrentar esses pecadores, porque não é fácil. A gente tem um coração pecador e sente no nosso coração vontade de revidar as maldades que as pessoas fazem com a gente. Às vezes nos xingam e a nossa vontade é de retribuir da mesma forma. Às vezes nos roubam e a vontade é de retribuir de outra forma ou da mesma forma, maltratando o outro. Tanto que nós percebemos isso quando
uma pessoa acha que está socializada, porque o pecado está tão grande que quando você xinga alguém, o outro tem que devolver, porque se não devolve, é um bobo, um bocó, uma pessoa que não está se adequando às realidades sociais. Mas nós que somos cristãos não podemos revidar da mesma forma. Se tem que revidar alguma coisa, é amor com amor. Se alguém te ajudou, faça o possível para devolver da mesma forma, se essa pessoa precisar da sua ajuda. No mais, o nosso contexto hoje da nossa primeira leitura vem nos mostrar exatamente esses sofrimentos que essas pessoas que são cristãs sofrem, porque são perseguidas, são maltratadas. O profeta daquela época, Baruque, era perseguido, maltratado, sofria todo tipo de chacota, de perseguição, porque acreditava num Deus que as outras pessoas não acreditavam. Porém, Deus tinha uma promessa para ele, que se ele se mantesse firme, respeitando as regras, estaria nos caminhos certos e receberia a sua salvação. A palavra que diz isso é a seguinte: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Essas são as palavras de Deus para o profeta. Então, elas servem para nós. Se nós continuarmos firmes, não revidar, não nos vingarmos daquilo que as pessoas tentam nos maltratar, o justo viverá por sua fé. Ele será salvo. A fé é a condução através daquilo que você acredita. Você acredita em Deus, então você respeita as regras de Deus. A sua fé te salva porque você irá obedecer às regras de Deus. Mas quem não é correto, vai morrer. A palavra é curta e grossa. Vai morrer. Não receberá a salvação. E essa morte, ela é condicionada ao plano espiritual. Porque quando nós morremos de forma carnal, ainda fica o Espírito, que é o sopro de vida que Deus deu a cada um de nós. Então esse sopro de vida volta a Deus quando serve a Deus de forma correta. Mas aqueles que andam errado, que não são corretos, irá morrer. A palavra diz assim, vamos repetir: quem não é correto vai morrer. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isso. Foi Deus que disse ao profeta Baruque. Então, que nós possamos ter esse comprometimento de sermos fiéis aos mandamentos de Deus, de evitar o máximo de maltratar as pessoas, sejam eles pecadores ou sejam eles pessoas que servem a Deus. Deem às pessoas o respeito, deem às pessoas o direito de serem elas mesmas. É a isso que nós somos convidados. Nós temos que compreender que nós iremos bater de frente com pecadores, eles tentarão nos derrubar, tentarão fazer com que nós caiamos em tentação e sejamos também pecadores, mas que possamos nos limitar o máximo possível de nos aproximar desse desejo de vingança. No mais, vamos para uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. E nós sabemos muito bem que Deus é amor, Deus nos construiu, Deus é parte de nós, tanto que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele jamais nos abandonará, porque é uma promessa que Ele nos fez. Ele sempre estará conosco. O problema é que nós é que abandonamos a Deus quando não mostramos amor com Ele. Se você não respeita as regras de Deus, você perde a comunhão com Deus. Isso, em todos os vídeos que eu faço, sempre vou explicar isso. Se você não tem uma comunhão com a pessoa na qual você está relacionando, essa pessoa irá virar as costas para você. Se você não tem um bom relacionamento com sua empresa, com seu trabalho, a empresa dará as costas para você. E assim por diante. Nós sempre receberemos as costas de alguém se não respeitarmos as leis. Se você não respeita uma lei de trânsito, você receberá as costas e é uma multa. A gente sabe muito bem disso. Vai doer no nosso bolso. Então respeite as regras para não ser punido por isso. Então Deus jamais te abandonará se você
estiver servindo corretamente às leis. E é claro que com Deus não adianta tentar fazer o jeitinho brasileiro, tentar enganar a Deus, passar a perna em Deus, porque isso não é possível. Deus sabe de todas as coisas, além do mais, foi Ele que nos criou. Então, se nos criou, Ele é capaz de entender cada passo que nós damos nessa vida. Porém, Ele nos dá a liberdade de fazermos os nossos passos. Se você quiser mudar de direção, Ele não sabe quando você irá mudar, mas Ele sabe o resultado de todos os passos que você vai dar. Ele só deixa você escolher. Então, se você ir para a direita ou ir para a esquerda, Ele saberá qualquer resultado para o lado que você for. Porém, só um irá acontecer, que é o que você vai escolher. E Ele te ama tanto que te dá o direito de fazer a escolha que quiser. Por isso, muitas vezes, Ele nos alerta, porque Ele sabe que quando damos um passo para um lado errado, Ele sabe que lá na frente, algo de muito ruim irá nos acontecer. Somos alertados 1, 2, 3, 4, uma infinidade de vezes durante nossa trajetória. Porém, quando persistimos, sempre acontecem coisas ruins. E mesmo Ele tentando nos alertar, o problema é que Ele não nos abandona, mas é nós que damos as costas aos sinais que Ele nos envia. Que nós possamos então dar a Deus essa oportunidade dele conversar com cada um de nós. Às vezes eu ouço até as pessoas dizerem que alguém às vezes tem uma grande conquista na vida e fala assim, a oportunidade bateu na porta da pessoa. Só que na verdade a oportunidade bate na nossa porta todos os dias. Todo santo dia uma oportunidade bate na nossa porta. E nós às vezes deixamos ela passar, às vezes não enxergamos. Detalhezinhos, coisas simplesinhas às vezes podem nos trazer grandes graças na nossa vida. Mas deixamos passar, damos as costas a Deus, mas quando começamos a servir a Deus, passamos a ver esses pequenos detalhes. Cada passo, um detalhe na vida. O mundo é lindo, maravilhoso, cheio de coisas para nos oferecer. Agora, quando nós focamos os nossos olhos num problema, nós esquecemos do resto do mundo. Esquecemos de enxergar que o mundo tem muitas outras oportunidades para nos ajudar e darmos as graças para nos tirarmos do atoleiro, dos problemas, de uma situação difícil. Mas Deus jamais nos abandona. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho vem nos falar sobre a fé. E como sabemos muito bem, a fé ela pode acontecer, ela só acontece quando nós temos uma comunhão. Isso é essencial compreender. A comunhão ela acontece de tal forma que as duas pessoas conseguem compreender o que elas querem dizer uma para a outra, até mesmo sem dizer uma única palavra. Às vezes com um simples olhar, às vezes com a simples sintonia espiritual. E é o que Deus nos convida a viver na nossa vida. A ter uma fé de tal forma, a ter uma comunhão com Ele, que consigamos ter uma sintonia de podermos compreender cada passo, de compreender cada vírgula nesse mundo, cada coisa que acontece. Porém, para isso, nós precisamos de nos desapegar de tal forma da carne que ela seja apenas instrumento de santificação. E muitas vezes nós nos apegamos tanto na carne que queremos viver a produtividade do pecado com ela. E assim nos afastamos de Deus, não conseguimos a comunhão, não conseguimos a fé e tudo fica muito mais difícil. Porque Jesus manifestava tudo nesse mundo, as graças que Ele manifestava exatamente pela conexão da fé que Ele tinha com Deus Pai Todo-Poderoso. E é claro que para Ele era muito mais fácil porque Ele convivia com Deus. Ele era um mestre nisso e tinha essa sabedoria. Porém, temos que entender que Ele foi enviado exatamente para nos ensinar como fazer igual, como ser imitador dEle, como poderíamos ter essa comunhão com Deus. Então Jesus nos ensinou, mostrou como isso deve ser feito e é simples. Obedecendo os mandamentos de Deus, você irá alcançar a sua fé necessária.
É claro que há entrega, há compromisso, há muita coisa envolvida por trás para poder conseguir isso. E até mesmo os discípulos de Jesus que estavam ali naquela trajetória, naquela batalha, naquele aprendizado, tinham suas dificuldades, tanto que nem sempre conseguiam expulsar demônios, fazer curas, fazer milagres. E quando não conseguiam era porque o coração estava abalado por alguma coisa. E são várias coisas que abalam o nosso coração. Aliás, qualquer pecado abala o nosso coração. Então, se você sente medo, você não conseguirá receber o Espírito Santo e a sua fé também estará abalada. Se você sente preguiça, que é um trem bobo, você não se aproximará de Deus, não terá comunhão, sua fé ficará abalada. Então, esses sentimentos que a gente tem, que são ruins, que nos levam a ser pessoas às vezes frágeis e fracas, é que nos levam a nos afastar da fé e assim não ter Deus no nosso coração e não receber o Espírito Santo. Não tendo comunhão com Deus, nada vai acontecer. As manifestações do Espírito Santo só acontecem se há essa fé, essa comunicação, essa comunhão, esse contato com Deus. Então Jesus vem exatamente nos convidar a uma comunhão com Deus na nosso evangelho de hoje. E para isso é só obedecer os mandamentos de Deus, fazer tuas orações constantemente, se aproximar de Deus com as suas atitudes, respeitando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, tendo respeito com seu casamento, com seus filhos, com seu vizinho, com todas as pessoas que te rodeiam. Saber ter seus compromissos com o seu trabalho, chegar na hora certa, ser honesto, não roubar. Ter seu compromisso com as leis de trânsito, não passar no sinal vermelho, não estacionar em local proibido, respeitar a placa de pare. Isso é atitude cristã, pode parecer que não, mas é. São regras que precisam ser obedecidas porque dê a César o que é de César. César nos entregou leis, nos entregou impostos e nós temos que obedecer. E as leis do mundo nós temos que obedecê-la para que nós possamos viver em paz. Então, as regras do mundo se condizem com as regras de Deus, você deve obedecê-las com toda certeza, exceto se fogem do contexto daquilo que Deus nos convida a viver. Se há uma regra que diz que você deve matar o próximo, tirar a vida do seu irmão, aí você deve fugir desse contexto, porque isso não pertence aos mandamentos de Deus. E aquele que não serve ao pecado continuará servindo a Deus, continuará recebendo a oportunidade da vida eterna. Mesmo que matem você, retirem a sua vida, a vida espiritual sua não podem tirar. É melhor, como o próprio Cristo nos diz, perder um olho do que perder a vida. É melhor perder uma parte do seu corpo, perder o seu corpo carnal, do que perder a sua vida eterna, a sua salvação. Então é isso que Jesus nos convida nessa leitura de hoje, a termos fé, e para ter fé, ter os compromissos, as entregas e respeitando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No mais, vamos agora passar aos comentários do vídeo de ontem. Antes de mais nada, antes de passar os nossos comentários, gostaria de deixar os parabéns para minha mãe. Hoje ela completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe a senhora, minha mãe. Dê a senhora muitos anos de vida, saúde, força. Que continue sempre sendo essa mulher incrível que é. Uma pessoa muito fácil de gostar. Uma pessoa que tem uma comida maravilhosa, tem uma refeição, sabe fazer uma bela refeição, uma sobremesa espetacular. Então, é uma dona de casa, é uma mulher trabalhadora. Se precisar de pegar na massa, vir na enxada para poder capinar, com ela não tem tempo ruim, gente. Então, eu deixo para minha mãe aqui os parabéns. Tenho muito orgulho de ser filho dela. Tudo que eu sou é ela que me ensinou, é base do que eu sou. Aquilo que eu faço de errado, é claro que eu sou pecador, cometo meus erros na minha vida. Então, durante a minha trajetória de vida, fiz coisas erradas e muitas vezes ela puxou minha orelha, chamou minha atenção, me orientou nos caminhos certos. Então, eu tenho ela como um exemplo e um reflexo daquilo que Cristo pede para que nós possamos viver. Então, parabéns, minha mãe.
muitos anos de vida, muitas felicidades para a senhora. Vamos passar agora para os comentários aqui. Nós temos aqui já o comentário da Doreci Nascimento que nos mandou. Gratidão, Senhor, pelo grande livramento de não ter quebrado minhas 2 pernas hoje. Obrigado, Senhor, por ter me amparado com vossa mão tão poderosa. Amém, Jesus Cristo, que assim seja, Doreci. Deus é grande, Deus seja louvado por essa graça que você recebeu. Bom dia, missionário Wagner. Deus me ajuda a conseguir meu ideal. Deus, se for da tua vontade, me ajuda. Pela vossa infinita vontade, gratidão, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus sempre quer, Deus quer o nosso melhor. Agora somos nós que temos que ter o compromisso e a vontade de mudar. Então só depende de você, Doreci. É claro que estaremos colocando em oração todas as tuas necessidades e pedindo a Deus para você alcançar aquilo que precisa. A Odete Sobral nos mandou bom dia, missionário, e a todos. A paz esteja com todos nós. A reflexão de hoje pede que nos desapeguemos dos vícios da carne e que vivamos as coisas do Espírito. Gratidão pela reflexão. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. Um abraço e que Deus te abençoe, minha querida. A Cláudia Barbosa nos mandou um bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. Que Deus te abençoe. O Adilson também nos mandou um amém. Que assim seja, Adilson. Que Deus te abençoe. A Astéria Maria nos mandou olá, bom dia, missionário Wagner. Que linda reflexão do dia 3. A gente aprende cada dia mais. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, peço oração para minha família. Também para a família de todos os inscritos do canal e a família mais presida de oração, José Momento. Que Deus possa colocar então toda a família do José Antelmo nas suas asas, nos seus braços, que possa acampar anjos na sua casa e assim protegê-los de todo o mal e de tudo aquilo que pode tentar fazer com que caiam em tentação. É claro que a vida não é fácil de ser enfrentada, a gente vai ver as adversidades no nosso dia a dia, às vezes até mesmo dentro da nossa casa, pessoas tentando nos fazer cair em tentação, mas que possamos ser mais fortes do que qualquer pecado que tente nos derrubar. As palavras de José Antelmo são muito bonitas, então repasso a todos aí essa solidariedade que está no coração dele. A Milena Aparecida, para quem não acompanha o canal da Milena Aparecida, entrem lá, se inscrevam no canal dela, um canal muito legal, muito divertido. Ela nos deixa aqui um amém, que assim seja, Milena. A Márcia Souza nos mandou, Deus abençoe pessoas de coração bom. Senhor, escutai nossas preces e perdoai nossos pecados. Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. Deus protege as ovelhas perdidas. Amém. Verdade, Márcia Souza, o Senhor, essa frase é até frase de para-choque de caminhão, de quadro de sala. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa frase é bonita porque quando nós temos Jesus como nosso pastor, nós passamos a ser a tua ovelha. E naquela época, o contexto utilizado é porque o pastor cuidava muito bem das ovelhas, ensinando elas aonde ir, aonde se alimentarem, oferecendo água, ou seja, cuidava delas a cada passo que elas davam. Então, o Senhor é meu pastor, Ele é quem me conduz, é Ele que me direcionará para os melhores caminhos. E a gente sabe que os caminhos de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. A Doreci Nascimento também nos mandou aqui, boa tarde, missionário, te agradeço ao Senhor José Antelmo e a todos que estão orando a Deus por mim. Agradeço de todo o coração. Sem Deus, sou uma agulha perdida no palheiro. Creio em Deus Todo-Poderoso que o dia da minha libertação vai chegar. Deus, não me deixe parar só quando estiver no leito de morte. O Deus onipotente, onisciente, o Senhor é Rei dos Reis. Se eu for merecedora desse vício, me ajuda a ir libertando aos poucos. Dê-me esse presente para mim. Hoje seria o melhor presente de aniversário de
toda a minha vida. É verdade, Doreci. É muito bom você se livrar de algo que está te prejudicando ou que irá te prejudicar no futuro. Então é um alerta que você está recebendo, às vezes, até mesmo do nosso canal, dos amigos do canal, de que isso pode te prejudicar futuramente. Então, é bom a gente estar atento a esses sinais que, às vezes, Deus está te enviando para que você possa se afastar disso antes que algo pior aconteça. Então, o conselho é, novamente, faça devagar, não tenha pressa, mas faça, tente se afastar disso. Tente se afastar do pecado, de tudo aquilo que te tira dos caminhos de Deus. Então, vício é pecado. Então, afaste-se disso o quanto antes, mas faça com calma, faça com paciência. Não precisa se desesperar, ter pressas, porque pecadores todos nós somos. Não tenho vergonha nenhuma de dizer para você que eu sou pecador, tenho as minhas lutas diárias e tento vencê-las. É claro que algumas vezes perco e algumas vezes eu ganho, mas seja perseverante, não desista. Caiu, tropeçou, levanta, bate a poeira e tenta novamente, e vai seguindo até o dia que conseguir. A Doreci também nos mandou um grandioso abraço para todos desse grupo de oração e os deste canal. Amém, saúde, paz, proteção e sabedoria para todos nós. Amém. Boa tarde, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Gratidão. Que assim seja, Doreci. Nos mandou também boa tarde, missionário Wagner. Gratidão pelo carinho que o Senhor e todos têm por mim. O mesmo tenho por todos os amigos do canal. Um abraço para todos. Valorize isso, Doreci, que tem pessoas aqui que nos acompanham, tem uma solidariedade tão grande por você, um carinho tão grande por você e torcem aqui de todo o coração para que você possa ser uma vencedora nessa vida. E a gente sabe que você também, da mesma forma, tem no seu coração esse desejo de que todos estejam bem, que todos possam colher a paz do Senhor. No mais, esse foi o último comentário do nosso vídeo de ontem. Aliás, esse vídeo aqui é de anteontem, porque eu li o vídeo até 11 horas e depois os comentários depois de 11 horas ficaram sem ler. Tanto que agora já são 13 horas e 44 minutos. Então, quem publicar vídeos no dia 7 a partir das 13 horas e 44 minutos só serão lidos no dia seguinte e serão publicados até no outro dia, né? Só no dia 10 que será publicado. Mas no mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.